Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Continuamos o estudo de O Livro dos Espíritos, partindo da introdução ao estudo da doutrina espírita, a sua introdução, hoje com o item número 15, a loucura e o espiritismo, certo? Desde já também faço a lembrança de sempre, assista os vídeos anteriores, busque a leitura também pela sua interpretação pessoal dos fatos e busque sempre, cada vez mais, o estudo destas obras e desta obra fundamental e pilar da doutrina espírita, certo? Então, vamos à leitura que a espiritualidade nos traz, leitura e comentário. Existem pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Assim, de forma precipitada, concluem desfavoravelmente em relação ao espiritismo. E isto porque algumas pessoas, ao estudarem a doutrina espírita, teriam perdido a razão. Como é que homens sensatos podem ver nesses fatos uma objeção séria? O esforço intelectual não faz com que as pessoas com cérebro fraco percam a razão? Quem poderia contar o número de loucos e maníacos produzidos pelos estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros? Devemos, por isso, terminar com tais estudos? Que conclusão se pode tirar sobre as pessoas que perdem a razão estudando esses assuntos? Nos trabalhos corporais, os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material, se ferem. Nos trabalhos da inteligência danifica-se o cérebro, que é um instrumento pelo qual o pensamento se expressa. Mas se o instrumento do trabalho físico e intelectual está danificado, não significa que o espiritismo também esteja. Ao contrário, ele continua intacto. E quando se libertar do corpo físico, estará de posse e na plenitude de suas faculdades. O espírito é como o homem, um escravo do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura, as ciências, as artes, até a própria religião. A principal causa da loucura é uma predisposição orgânica do cérebro, que torna mais ou menos acessível a certas impressões que agem sobre o organismo. A predisposição para a loucura faz com que o objeto da nossa preocupação assuma o caráter de preocupação principal, transformando-se assim em ideia fixa. Essa ideia fixa tanto pode ser sobre os espíritos, para aqueles que se ocupam desse assunto, como pode ser sobre Deus, sobre os anjos, o diabo, a fortuna, o poder, sobre uma arte qualquer, uma ciência, sobre a matemática, um sistema político ou social e assim por diante. É provável que o louco religioso se tornasse um louco espírita se o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante, como é provável que o louco espírita se tornasse um louco por qualquer outro assunto que fosse o centro da sua atenção. Então aqui a espiritualidade vem nos dizer que toda a obsessão no nosso pensamento sobre determinado fato pode nos levar a um transtorno mental, a esta chamada loucura. Existem pessoas nos nossos dias atuais que desenvolvem esses transtornos por obsessões contra outras pessoas, por obsessões contra bens materiais, seja com um carro, uma casa, diversos motivos, time de futebol, opção religiosa, opção sexual e por aí vai. Então, toda a obsessão, é do meu jeito e ponto final, ou então não serve, pode nos levar a sérios transtornos. E isto não pode e nem significa dizer que a obsessão é por conta do espiritismo. Muito pelo contrário. E continua a espiritualidade nos dizendo: portanto, digo que o espiritismo não tem privilégio algum quanto a tornar as pessoas loucas. Vou mais longe, se bem compreendido. O espiritismo é uma defesa contra a loucura.
Entre as causas mais comuns do desequilíbrio mental estão as decepções, as mágoas, as afeições contrariadas, que são também as causas mais frequentes do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista mais elevado. Elas lhe parecem muito pequenas, muito mesquinhas, em vista do futuro que as aguarda. A vida é para ele tão curta e passageira que as dificuldades são vistas apenas como incidentes desagradáveis de uma viagem. O espírita pouco se afeta com as coisas que causariam grandes emoções em outras pessoas. Além disso, ele sabe que as provas que suporta são para seu próprio adiantamento. Se as suportar sem reclamar, sabe também que será recompensado de acordo com a coragem com que as tiver suportado. Suas convicções lhe são uma resignação que preserva do desespero, que é, sem dúvida, uma das causas mais frequentes da loucura e do suicídio. O espírita, pelas informações que recebe dos espíritos, através das comunicações, sabe qual a sorte daqueles que abreviam voluntariamente a sua vida. E esse conhecimento é suficiente para fazê-lo refletir. Sabe também que o número de pessoas que, por causa do espiritismo, não cometeram suicídio é considerável. Este é um dos resultados práticos do espiritismo. Os incrédulos podem rir à vontade. Eu apenas desejo a eles as consolações que a doutrina espírita proporciona a todos aqueles que têm se dado ao trabalho de estudá-la e de pesquisar seus conceitos com profundidade. Entre as causas da loucura, podemos incluir o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Quantas vítimas a figura do diabo tem feito ao abalar pessoas com imaginação fraca? Sem contar os que se esforçam para tornar esse quadro cada vez mais pavoroso, acrescentando a ele detalhes terríveis. Dizem que o diabo só amedronta as criancinhas e que serve de freio para torná-las ajuizadas. Assim como o bicho-papão, o lobisomem, entretanto, quando deixam de temê-los, estão piores do que antes. Então a gente consegue perceber aqui que a espiritualidade nos alerta e nos traz que a doutrina espírita, sim, tem um papel muito importante, nos trazendo a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, nos mostrando as causas das coisas, nos trazendo um consolo aos nossos sofrimentos e nos mostrando que a dor, por maior que seja, ela é passageira e que nada merece a nossa obsessão, nada merece a nossa perturbação mental sobre determinado fato. Aquilo que é a nós, aquilo que cabe a nós realizar, termos e adquirirmos e ser nosso, virá ao nosso encontro, sim, claro, desde que façamos a nossa parte, o nosso esforço, e tudo irá auxiliar e conspirar para isto. Mas precisamos levantar da cadeira, respirar, agradecer pelo dia, trabalharmos e seguirmos adiante, para que aqui na Terra nós venhamos a viver e colocar em prática o que nós planejamos no plano espiritual e não ficarmos sentados esperando a vida passar pela janela. Nós temos que ver, agir e reagir para que daí tenhamos um antídoto precioso contra esta loucura, a partir da vivência, a partir do caminhar, do respirar, a partir de praticar boas obras. Vamos errar muito? Vamos, mas os erros também nos trarão aprendizados. Vamos adquirir coisas que gostamos, outras não vamos ter aqui nesta encarnação, mas vamos aprender a valorizar as que temos, a fim de adquirir méritos para ter outras que desejamos tanto. E desta forma, através do trabalho sadio, de uma mediunidade com Jesus, praticada pela caridade e o amor ao próximo, vamos tomando este antídoto contra a loucura, certo? E a espiritualidade finaliza este item nos dizendo: para conseguir o belo resultado de manter as criancinhas ajuizadas, não se leva em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo que este medo provoca em cérebros delicados. Pouco convincente e frágil seria a religião,
que precisasse impor força difundindo o medo e o terror. Felizmente não é assim. A religião dispõe de outros meios para atuar sobre as almas. Os meios que o Espiritismo lhe oferece são os mais eficazes e os mais sérios, desde que a religião saiba utilizá-los com proveito. Ao mostrar a realidade das coisas, a doutrina espírita neutraliza os efeitos desastrosos que um temor exagerado pode causar. Então, assim, nós percebemos que não precisamos ter medo das coisas, e sim que nós precisamos sermos pessoas conscientes dos nossos atos, daquilo que semeamos. Se eu semear vento, eu vou colher tempestade. Se eu semear flores, eu vou colher um perfume agradável para sentir pelo caminho. Eu posso estar com colheitas dolorosas do passado, mas nem por isso eu tenho que me amargurar aqui e desejar sobreviver de tristeza e de choro. Não, eu posso fazer melhor, sem temer o que virá pela frente, porque o que virá pela frente é consequência do hoje. Certo? Então, convido você mais uma vez a continuar junto comigo neste lindo estudo da doutrina espírita e de todos os outros estudos que estão aqui no canal, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo de O Céu e o Inferno pelos nossos irmãos da Casa de Baltazar, realizado aqui, a meu convite aqui no canal Amigos de Nosso Lar, o estudo que o nosso irmão Jorge Hessing realiza ao vivo no Instagram Amigos de Nosso Lar, de Obreiros da Vida Eterna, e que é posto gravado aqui no canal do YouTube. Também os estudos do livro Canais da Vida, de Emmanuel, Sinal Verde, de André Luiz, Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, entre outros. Um forte abraço para você, que os bons espíritos te guiem, Jesus te abençoe e até a próxima. Lembrando, nosso próximo item 16, o penúltimo item da introdução antes dos prolegômenos, duas teorias equivocadas, a teoria magnética e a do meio ambiente. Até a próxima.